Olá, queridos. Nós estamos na terceira aula, do nosso seminário Imersos na Missão até que ele venha. E o nosso seminário hoje trata de um tema muito importante, que é missões e a igreja local. Então, nós estamos com essa temática para dialogarmos e entendermos um pouco mais sobre esse princípio, para a execução dessa tarefa que o Senhor tem nos convocado. E é importantíssimo, entender que a base, principalmente, num contexto geral, ela vem a nos, podemos dizer assim, informar que tudo nasce, nessa dinâmica do processo, da execução na igreja do qual nós estamos inseridos. Nós temos essa imagem que nos retrata alguns princípios que são básicos, né? Missões acontecem a partir da igreja local, é nela que o candidato a missões desenvolve seus dons naturais, ministeriais e espirituais e recebe de Deus a chamada missionária. E por base tomamos aí o capítulo 13, do versículo de 1 a 3, como é de conhecimento de muitos, é um texto muito interessante que nos leva a um entendimento mais aprofundado diante do que nós queremos abordar, né? Atos capítulo 13, versículo de 1 a 3, nos diz o seguinte: na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, e aí reporta os nomes, Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome, o Níger, Lúcio de Cirene, Manaé, que era irmão de criação de Herodes, o governador e Saulo. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separa-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual eu os tenho chamado. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. É bom que a gente ter uma base diante desse texto, o versículo 2: enquanto serviam, adoravam e jejuavam, o Espírito lhes ordenou. Então a gente percebe que eles estavam em atividade, estava servindo a igreja local. Então é importante, não podemos envolvermos na missão, e nesse contexto que nós estamos trabalhando, principalmente o transcultural, sem ter um trabalho, sem ter uma ação na nossa igreja local. Por quê? Como diz o que estamos reportando aqui, é na igreja que se conhece, os dons naturais, os ministeriais e os espirituais. Os dons naturais são aqueles que a gente, desde a nossa formação, do nosso nascimento, a gente é dotado desses dons, habilidades para executar tarefas. E os ministeriais, a gente, a partir do momento que se entrega a Cristo, se envolve, na comunidade cristã, a gente começa a desenvolver esses ministérios. E os espirituais vêm de Deus, é diretamente dele, são os dons, o qual só ele mesmo que pode nos transmitir, né? Então, esta é a mesma igreja que reconhece o chamado e é apta para enviar este missionário em parceria com uma agência missionária ou não. Então, claro que a igreja ela tem a sua participação importantíssima, mas as agências, elas têm ferramentas, ela nos auxilia, elas têm portas, de entrada, mecanismo que vai nos ajudar a executar essa tarefa. Continuando, a tarefa de identificar, preparar e enviar, apoiar e pastorear o missionário é, de acordo com a Bíblia, uma tarefa e responsabilidade da igreja local. Então veja como é importantíssimo, essa realização, essa dinâmica, porque é na igreja que são identificados os vocacionados. E quando se identifica, caminha para o preparo. A partir desse preparo, tem o envio. E aí o pastor, ele vai, o líder daquela comunidade, ela vai justamente com a comunidade
apoiar o missionário. E tudo isso, né, de acordo com a Bíblia. Então, a responsabilidade da igreja, mas nós temos que estar totalmente alinhados, instruídos pela palavra de Deus. Na definição, né, da nossa igreja local, nós temos aqui na página 41 do nosso livro, né, seminário, retrata de uma forma bem, né, podemos dizer assim, dinâmica, né, numa compreensão muito mais abrangente sobre essa definição, a igreja local. Uma igreja local pode ser definida como aquela instituição organizada de crentes batizados. Veja aí a sequência. Confessos que, com base nas experiências em comum e convicções da palavra, unidos pelo amor mútuo e compreensão, no interesse das preocupações e causas comuns e com um propósito de benefícios mútuos, espirituais e de amizade, reúne-se de acordo com a palavra de Deus, conduzem os cultos de uma maneira organizada e ordenada, obedecem os decretos do Senhor, realiza tais funções à medida que eles julgam vantajosas para si mesmo e para a comunidade de acordo com a palavra de Deus. Cumpre outras responsabilidades as quais, né, consideram sua tarefa diante de Deus e do homem. Então, os irmãos percebem aqui que essa definição ela está justamente atrelada a Atos 2, né, do capítulo Atos 2, do versículo 36, 37, 38, ali caminhando para o 40, 41, 42, que fala de uma forma bem dinâmica sobre esse senso comum, essa unidade de corpo para a execução dessa grande tarefa, né? Então, essa é a definição de uma forma muito mais abrangente sobre a igreja local. Diante disso, nós temos a responsabilidade, né? A igreja que deseja realizar essa tarefa precisa se preparar para tal. E aí, diante disso, nós temos dois pontos que são importantíssimos, né? Que é despertar a igreja para missões e, despertando, escolher o alvo e seus vocacionados. O alvo do qual nós pretendemos, né, atingir, envolver, direcionar os possíveis vocacionados. A igreja que deseja realizar essa tarefa precisa se preparar para tal, não é apenas enviar e ponto. O papel do líder é fundamental para o preparo de sua comunidade, dando-lhe, né, a visão, transmitindo-lhe a importância da visão no contexto local, estadual, nacional e transcultural. Então você vê aí, né, essas realidades, né, sua localidade, sua cidade, né, o seu estado, o seu país, e aí atravessa justamente as fronteiras. Essa conscientização impulsionará o vocacionado a sentir-se responsável pela missão de Deus onde for enviado, com o preparo, envio e manutenção dele. Então veja como esse despertar é fundamental. A igreja precisa ser despertada para entender qual é o seu real papel no mundo. E isso é importante, a liderança, o conjunto todo saber. Observando os desafios e necessidades atuais, ela deve estar consciente de que a obra missionária não é um sonho ministerial ou bico para desempregados, né? Então, de maneira nenhuma você vai estar na missão executando essa tarefa é, de uma forma exclusiva para um ganha-pão, né? Porque você não tem o que fazer, está desempregado, aí vai se envolver para ir receber, né? Não é bem isso, mas uma entrega total ao serviço do reino em prol dos povos, principalmente povos não alcançados, né? Até onde o evangelho chegou, ou até aonde ele não chegou. Então precisamos observar esses pontos. Escolhendo o alvo, né? Então, quem é esta pessoa? Ou quem é o direcionamento para o qual nós estaremos indo? O alvo deve se fazer sempre debaixo da orientação do Espírito Santo, analisando, né, o capítulo 13, as prioridades do mundo atual, como também os recursos disponíveis para que possa dar início a um projeto. É interessante se obter orientações, principalmente com a agência missionária e igreja que já tem uma vasta experiência no sentido, né? Então nós precisamos
conhecer essa realidade bem aprofundada, e para isso as pesquisas, né, direcionadas para essas agências que têm focos, têm povos, têm ações específicas que vai nos ajudar a ter esse conhecimento. Em Atos do 1 ao 14, na escolha do vocacionado, vemos como a igreja de Antioquia enviou os primeiros missionários, Paulo e Barnabé. Observando dois detalhes, né, dessa escolha. Primeiro, a igreja estava servindo, né, ao Senhor em jejuns e orações quando o Espírito Santo escolheu os qualificados para a tarefa. Não foi uma escolha pessoal da igreja, nem de seu pastor, né, mas do Espírito Santo de Deus. Não foram escolhidos por terem caído na graça, né, da liderança, mas porque a graça de Deus estava sobre eles. E isso é muito interessante. O resultado, né, está no contexto do qual nós estamos aqui nos referindo. Paulo e Barnabé foram enviados pelos apóstolos, né, e eram contados entre a liderança da igreja. Então, é importante, irmãos, observar essa realidade no contexto, né? E diante disso, vem aqui, como os irmãos podem acompanhar no livro, como identificar e preparar o vocacionado. Em primeiro lugar, o candidato deve estar dando frutos, isso é, trabalhando na causa do Senhor, usando os dons, e os do Espírito, dons naturais, né? E os dons do Espírito. É um conjunto aí. Então, o caráter tem que ser analisado, ele não pode ser como um cana brava que se vira a qualquer direção que o vento queira levar, né? Capacitação de adaptação, ter e ser flexível, uma adaptação numa situação ou ambiente diferente do seu, ter responsabilidade, sinceridade e humildade, né? Compreensível aos sentimentos dos outros, né? Faz parte da sociabilidade, né, do vocacionado. E ponderação no falar, tem que saber falar, com cuidado, como diz Provérbios 10, 19, na multidão de palavras não falta pecado, mas o que podera os seus lábios é sábio, né? Ter apresentação digna em anseio pessoal, tem que estar alinhado na sua aparência, né? Ter capacidade para bons relacionamentos e tolerância com a opinião dos outros, né? Trabalhar em equipe, isso é importantíssimo, saber, né, desenvolver essa caminhada. Capacidade de liderança, né? Com certeza vai ocorrer essas possibilidades dele estar conduzindo grupos, né? Conduzindo equipes, né? Para desenvolver ações e ser cortês, né? Deve perceber a todos os vocacionados que é uma característica do cristão que melhor evidencia a presença de Cristo em sua vida. Ser cortês, né? Ser equilibrado financeiramente, isso é importante, né? Principalmente que ele receberá a manutenção da sua igreja, né? De parceiros, então ele tem que ter essa disciplina, tem que saber lidar com o financeiro, ser apto, né, para o ensino, né? Ter vida devocional ativa, precisa ter diariamente o seu momento, né, com Deus, na meditação da palavra, na oração, né? Ausência de extremismo doutrinário, que isso é outra parte importante, embora ele tenha a sua origem, tenha a sua denominação, né? Ter a sua teologia, mas precisa ser adaptável, não de forma radical, mudar radicalmente, que isso não vai acontecer. A gente tem uma formação, né? A gente tem uma origem, mas no campo a gente vai conviver com várias linhas teológicas, né? Porque o propósito único é compartilhar o amor de Cristo. E nós temos também, né, a questão da preparação, né, como estamos aí frisando, a preparação do vocacional de forma intelectual, né? Então, diante de tantos desafios, não podemos deixar de nos preparar adequadamente para quando as oportunidades chegar, possamos responder à altura, né? Então, a empolgação, precipitação e o reconhecimento pessoal são fatores que podem resultar em uma decepção e desmotivação com relação ao chamado. Então, a Bíblia retrata aqui, por diversas vezes, a importância do preparo, e Jesus é o nosso maior exemplo, né? Então, diante disso, podemos aqui frisar, né, Marcos 1, 17 e 18, e aí nós temos, como vocês estão acompanhando, né,
dentro desse preparo, o preparo teológico. É inadmissível enviar alguém para o campo que não tem intimidade, né, com as escrituras, né, com a palavra de Deus. O missiológico, é importante que o vocacionado tenha um conhecimento, né, das várias matérias básicas da missiologia, que isso vai com certeza ajudar para ele não ter, né, aquele grande impacto, né, ou podemos dizer assim, o choque cultural, como é conhecido. Então, isso possibilita, diante de tantos cursos, né, tantos recursos que hoje dispõem as agências, né, então você pode estar pesquisando, você pode obter um maior conhecimento para amenizar esse desafio do choque cultural. Também nós precisamos estar atentos, à parte espiritual. Ele precisa ser treinado em como manter sua vida espiritual no campo. Muitas vezes ele e sua família estarão sozinhos em meio a um campo desafiador, onde não terão presença física de uma igreja local. Então, aqui, na nossa realidade, nós, quando temos uma dificuldade, né, quando estamos precisando de algo, principalmente nessa parte, a gente recorre ao nosso pastor, a amigos, né, ao vizinho, muitas vezes, que é um cristão, à família. Então, nós temos meios mais, podemos assim, direto, de forma logo, né? Para essa situação. Mas no campo, muitas vezes você está num ambiente sozinho, então você vai ter que recorrer às redes sociais, fazer contatos, e ali muitas vezes as pessoas não estão disponíveis, então precisa ter uma base, né, para que esses momentos desafiadores venham ser sanados. Precisamos de ter também outra, né, capacitação antropológica, né? Geralmente a antropologia é estudada como uma disciplina dentro da missiologia. Aqui damos um destaque à disciplina devido à importância dela. É importante que o vocacionado tenha um conhecimento dos costumes, né? Mentalidade, cosmovisão e modos de sociedade ou povo. Então, é importante, diante disso, antes, né, de nos deslocarmos, ser enviado, dentro do contexto que nós estamos falando, aquela viagem de curto prazo, ela é interessante, né? Você vai visitar em curto período, mas ali você é imerso, na cultura de uma forma geral, e com isso você ganha uma certa experiência. É importante também nós compreendermos a questão linguística, né, para que se deseje trabalhar, né, na tradução, né, da língua, precisa dedicar-se a cursos especializados, né, para o que estarão indo, né, a trabalhar com tradução, ou aquele que estará indo para uma definida região, um povo. Isso é importantíssimo, ter esse conhecimento linguístico. E aí vem também a questão profissional, porque o profissionalismo, né, ele proporciona portas abertas. Muitas vezes você vai entrar não como missionário, e sim como profissional. Em muitos lugares do mundo, o missionário não poderá entrar, mas ainda assim ele poderá usar a profissão para entrar nesses locais e então compartilhar o evangelho. São os missionários bivocacionados, né? Ou fazedores de tendas, como é bem conhecido. Mas os benefícios de uma especialização profissional não se limita somente aos fazedores de tenda. Outros missionários podem utilizar suas profissões para abençoar outros, né? E aí a gente tem aqui alguns exemplos, como os professores, médicos, enfermeiros e etc, né? Então, de entre isso, temos os outros, né? Que são oportunidades, né, para preparar melhor e servir aonde for. Então, esse é o primeiro ponto, né, diante desse preparo do vocacional. O segundo ponto é esse aí, que é o preparo espiritual, ter nascido de novo, né? João 3:3, em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. De maneira nenhuma podemos fazer a missão de Deus sem não ter passado por esse processo, não é verdade? Ser fiel é submisso a Deus, a Bíblia e a sua igreja local. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus, como está escrito em 1 Coríntios 4:1 e 2. Ora, além disso, que se requer desses encarregados é que cada um deles sejam
encontrado fiel e dispostos, né, a aprender, como está em Mateus 11:29 e também em 2 Timóteo 3:14, né? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Ter um caráter transformado, né? Como diz lá em Gálatas 5:22-23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, precisamos justamente, né, ter esse caráter transformado. Ser perseverante, né? Com certeza, o vocacionado, aquele que está, né, sendo direcionado a fazer a parte, né, ser envolvido na grande comissão, ele tem que ser perseverante. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, né? A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionado, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Maravilha, né? Romanos 5, do 3 a 5. Convicção, né? É outra parte importantíssima. Convicção do chamado, né? 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concebida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, convicto, fazendo a obra, o apóstolo Paulo menciona aqui de uma forma extraordinária, ele faz alusão que trabalhou e trabalhou, mas não por méritos próprios, não por condições próprias, mas exclusivamente a graça do Senhor estar sobre ele. Outro ponto que é muito importante é ser um conhecedor da Bíblia Sagrada, né? Como escreve Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 2:15, procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de quem se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, esses recursos, né, nessa preparação vocacional na parte espiritual, eles são imprescindíveis, né? Outro ponto também que é muito importante é cheio de paixão pelas almas. Olha, irmãos, isso podemos dizer assim, o ponto-chave. Quem faz a missão, quem está envolvido na grande comissão, ele precisa ter, né, esse sentimento, né? Mateus 9:36, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Então, esse sentimento, esse olhar, diante da situação do mundo que nos é apresentado, a gente, como Igreja do Senhor, tem uma incumbência que ela é única. Nós estamos aqui na Terra com um propósito principalmente, né, podemos dizer assim, prioritário de expandir, né, comunicar a glória de Deus, né, levar essa esperança. Então, esse texto nos reporta muito bem, ser cheio do Espírito Santo. Atos 1:8 e Efésios 5:18. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí, Efésios 5:18, não se embriague com vinho, né? Por isso levem a devassidão, mas deixe-se encher do Espírito Santo. O objetivo principal não é as coisas que nos rodeiam, secundárias, mas sim o Espírito Santo em nós, nos conduzindo, nos orientando, fazendo a gente ir aonde o Senhor quer que possamos ir. E aí nós temos também, o cuidado do vocacionado. O papel da igreja não é apenas enviar após o culto despedida. Dizer, Deus te abençoe em não fazer mais nada.
No culto de despedida, o missionário se sente importante, amado, cuidado, mas muitas das vezes este sentimento não dura muito tempo. Já nos primeiros meses, alguns sentem a solidão, né? Isso é muito prático de se observar. O sentimento de estar esquecido, abandonado e logo aqueles que tinham colocado tantas expectativas, né? E a partir do envio que aumenta a responsabilidade daquele que enviou, da igreja enviadora. É a partir do envio que aumenta a responsabilidade. Ela deve cuidar para que o missionário e sua família vivam bem e tenham condições de exercer o seu ministério. E para isso, a gente listou, né, esses pontos aí que são importantíssimos, né? Quando a igreja está enviando um missionário, está enviando seu representante ao campo. O que podemos fazer para cuidar melhor do missionário? Lembre-se sempre dele em sua oração, seja fiel nas contribuições, né? Essa comunicação para a igreja ela é fundamental. Escreva, né, para ele regularmente, procure mantê-lo informado das notícias, né? Da sua localidade, da sua igreja, da sua cidade, né? Do seu país, no caso aqui o Brasil, não é verdade? Trate o missionário como uma pessoa normal, né? Pastoreie o missionário, né? Tenha tempo, né, de dialogar, ministrar a palavra, orar, orientar. Isso são pontos importantíssimos para a caminhada. Finalizando, nós temos aí a nossa conclusão. A igreja é a maior agência de preparo e envio do vocacionado que decide viver a missão de Deus, tendo como base a Bíblia Sagrada, que através dos seus escritos nos fará alinhar o processo da maior tarefa que o cristão, consciente de sua missão, realizará. Que possamos entender que até que ele venha, temos uma missão a cumprir até os confins da terra. Então, essa é a nossa aula de hoje e nós queremos ser gratos e chamá-los, né, a estar conosco na próxima aula, falando sobre povos não alcançados. Que Deus os abençoe.